Alerta raça humana, eles estão aqui. Alienígenas nos escravizam. Isso aqui não é uma conspiração, isso aqui não é uma fantasia, isso é a nossa realidade. Você vive em um mundo completamente dominado por seres malignos como estes, que controlam todo o governo, toda a mídia, toda a indústria e todo o sistema. Estes seres estão aqui desde os primórdios da humanidade. Antigamente eles eram conhecidos como demônios ou anjos caídos, e para alguns povos foram tidos como deuses. Mas seu objetivo sempre é e sempre foi escravizar toda a raça humana eternamente. Se não acredita em mim, veja essa cena retirada de uma emissora de TV russa. По просьбе наших друзей. Моргни, пожалуйста. Conseguiu perceber? Então repara aqui no olho dessa pessoa e veja como que ele fecha de lado, olha só. Isso aqui é realidade, gente, não é falso, porque você pode ver os pontos de luz no olho dela não mudam. Parece que é um bicho usando uma máscara de humano, porque os olhos fecham como de répteis. Estes seres estão há séculos controlando a mídia e doutrinando nós humanos a aceitarem tudo o que eles dizem como verdade, mas eles são mentirosos, são os pais da mentira. Utilizam de toda forma de engano para distrair, dominar, seduzir e destruir a humanidade, que está cada vez mais impulsiva e cada vez mais viciada em suas próprias concupiscências. Por exemplo, quais são os comércios que mais abrem na sua cidade? Tenho certeza que são supermercados e drogarias ou farmácias. Por quê? Isso porque as pessoas estão comendo mais e se saciando menos com a comida de mentira que eles estão vendendo. E como consequência, tendo que procurar cada vez mais remédios para temporariamente curar os problemas que estão aparecendo enquanto estamos sendo envenenados. Esta é a atual condição da humanidade, mas calma, nem tudo está perdido. Assim como existe o mal, também existe o bem, e todo esse universo foi criado pelo bem. Ele está a um chamado de distância, e já revelou tudo o que vai acontecer milhares de anos atrás em sua palavra. Estes seres enganadores que no momento estão dominando a Terra se apresentarão para a humanidade após o grande apagão mundial. Um apagão que provavelmente estará acontecendo neste ano de 2019 ainda. Por que 2019? Veja bem, esta aqui é a revista The Economist, que ela é controlada por uma das pessoas mais ricas do mundo. Uma das famílias que detém a maioria do dinheiro da Terra. São os que estão mais próximos de toda essa enganação, de todos esses seres malignos aqui. Esta revista dessa família mais rica lançou uma capa para o mundo em 2019. Essa é a capa que saiu no início de 2019 ou até antes, e mostrando claramente um grande apagão, uma capa preta, um apagão para 2019. E realmente, se você se lembra, olha as coisas que têm acontecido em 2019. Lembra lá em março, onde a Venezuela estava há mais de 80 horas sem energia elétrica? Aqui nessa notícia é mais de 80 horas, mas no total ficou 144 horas sem energia elétrica. Um país inteiro, a Venezuela, ficou lá em março. E não só nessa semana, mas também depois, em todo o mês de março, teve mais apagões que aconteceram na Venezuela. Então, em março estava acontecendo isso. Em abril, lançou essa notícia aqui: a aurora boreal poderia enfraquecer a civilização. Alerta especialista. E o que é isso que saiu em abril aqui? De acordo com o especialista, o fenômeno pode interferir nas redes elétricas, ou seja, eles estão falando que esse fenômeno pode causar apagão, isso em abril. E o que aconteceu depois? Falha massiva deixa milhões de pessoas sem eletricidade na América Latina. Isso aconteceu em junho. Lembra que 150 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica aqui na América Latina, completamente Argentina e Uruguai, bem também como algumas regiões do Paraguai, Chile e Brasil. Mais de 50 milhões de pessoas ficaram sem energia elétrica. Isso em junho. Em julho, apagão em Nova York também. A cidade mais iluminada da Terra, Nova York, Nova Babilônia, no seu aniversário de um blackout que aconteceu em 1977, apagou novamente e dezenas de milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica em julho em Nova York, na Nova Babilônia. Mas não acabou por aqui.
porque teve também outro apagão no mês de julho em Nova York, logo depois deste. E em agosto, este mês, gente, apagão deixa ao menos 980 mil, quase 1 milhão de pessoas sem luz no Reino Unido. Isso aconteceu no dia 9 de agosto. Recentemente nós vimos uma notícia que saiu também na capa do G1, que dia vira noite em São Paulo, com frente fria e fumaça vinda de queimadas da região Amazônia. Isso é meio estranho porque a Amazônia é uma região quente e úmida, o frio vem do sul. Então, a desculpa que eles deram que queimadas na Amazônia é o erro, porém, seja o que for que causou isso aqui, seja poluentes ou qualquer outro motivo que causou essa escuridão aqui, foi mais um sinal enorme para esse grande apagão que pode estar acontecendo este ano de 2019. Então, praticamente, gente, 2019 já está sendo o ano com o maior número de apagões da história do mundo. E um apagão total e mundial vai acontecer, ainda possivelmente este ano de 2019, acredite ou não, estando pronto ou não, isso já está sendo avisado há muito tempo. Olha, por exemplo, para você ver essa série de TV chamada Revolution, de 2012, olha o que acontece, o que passa nela. O cara chega apressado em casa, o que está acontecendo? Nós não temos muito tempo. Benjamin, e aí onde você esteve? Tudo vai desligar. Tudo vai desligar e nunca mais vai voltar a ligar. Em 2012 essa série está mostrando o apagão, veja aqui. Um apagão mundial, aviões caem por causa do apagão. Basicamente tudo que é elétrico, tudo que usa energia elétrica vai parar de funcionar. E isso não vai ser só em um lugar como está acontecendo, mas em todos os lugares do mundo. Claro que eles mostram o mundo como uma mentira assim, mas a verdade do apagão eles estão mostrando. Eu vou deixar o trailer, eu vou deixar o link deste vídeo aqui em dublado para você assistir na descrição do vídeo, para que você possa ver o que eles estão falando nos primeiros minutos da série. Isso é seríssimo. E também não é só essa série que está falando isso. No meu próprio canal, lá em 2016, eu mostrei a série Arquivo X. Pouquíssima gente viu isso aqui, mas eu mostrei o que eles falam aqui nessa série do Arquivo X, da 10ª temporada do Arquivo X, que saiu em 2016. E olha só, assim que saiu a série, saiu essa notícia que o criador do Arquivo X achou que o FBI ia impedir o seriado de ir para a televisão por estar muito perto da realidade. Então olha só o que ele falou aqui, ó. A tomada da América. E em seguida o mundo, por quaisquer meios necessários, não importa quão violento ou cruel ou eficiente que seja. Então eles querem tomar a América, mas não só a América, o mundo todo, que é um grupo de elite multinacional, bem equipado e bem armado, que vai matar a frio e subjugar. Esses são os grupos de sociedades secretas, os que estão do lado dos demônios. Olha o que a série diz, gente. Tudo provavelmente irá começar numa sexta-feira. Os bancos vão anunciar uma ação de segurança, necessitando que os computadores fiquem offline todo fim de semana. O dinheiro digital desaparece. Seguido, olha, presta atenção aqui. Arquivo X 2016, o que eles estão falando na série. Seguido pela detonação de bombas de pulso eletromagnético em lugares estratégicos para derrubar grandes redes elétricas. O que vai parecer como um ataque à América por terroristas ou pela Rússia. Ou uma simulação de uma invasão alienígena utilizando réplicas de veículos alienígenas que existem e já estão em uso. Isso foi falado na série Arquivo X 2016, na 10ª temporada, mostrando claramente o apagão que vai acontecer. E depois estes seres demoníacos, esses seres que sempre estiveram aqui na Terra, anjos caídos, chame do que você quiser, espíritos ruins, espíritos que desejam o mal, que buscam o mal, estes seres irão se apresentar com naves que replicam o que nós achamos que é alienígena, com naves feitas numa tecnologia tão avançada que nós vamos pensar que seriam de outro planeta, mas na verdade é daqui mesmo da Terra, uma tecnologia já existente e escondida. Então eles vão se apresentar depois do apagão, e isso foi mostrado numa série de 2012 e claramente explícito em Arquivo X, na 10ª temporada em 2016.
Então, gente, isso aqui vai acontecer. Já pode acontecer a qualquer momento. E agora eu quero te perguntar, qual é o seu nível de preparo para isso? Qual é o seu nível de preparo para um apagão mundial? Eu montei essa escala aqui, só existem 5 níveis de preparo. Tem o despreparado, o pouco preparado, o balanceado, o muito preparado e o apocalíptico. E eu vou explicar para vocês o que é e quem são as pessoas que estão em cada um desses níveis de preparo. Primeiramente, o despreparado. Quem são? São os desapercebidos, os descrentes. As pessoas que, no geral, não acreditam na Bíblia e acham que tudo é uma conspiração, tudo é uma teoria de conspiração, nada é real. Eles só pensam em si mesmos, só pensam em si próprios. E um fato que pode se destacar aqui que eles nunca fizeram nem um dia de jejum, porque não precisam, nunca sofreram, não precisam, não conhecem o sofrimento que muitos passam. Então estes são os despreparados. O pouco preparado, quem são? São os duvidosos, são os céticos. Pessoas que tendem a acreditar mais no governo, na mídia e em organizações, ou seja, pessoas que creem no que o governo está falando, no que a televisão está falando, ou então que o próprio pastor, ou padre, ou líder da sua organização está falando. Esperam ver para crer, botam uma fé em homens. E eles têm um pensamento que acha que tudo está bem distante de acontecer. Então você fala para essa pessoa pouco preparada que a Bíblia diz que um evento muito grande vai acontecer, mas eles sempre falam, mas tem muita coisa para acontecer, está bem distante de acontecer, pode ser daqui a 10, 20, 30 anos ainda. É o tipo de pessoa que não acha que as coisas vão acontecer com ela, acha que tudo vai acontecer no futuro distante, ou que tudo aconteceu muito tempo atrás no passado. Você fala para a pessoa, olha, aconteceu um terremoto forte em tal lugar, e ela fala, mas terremotos acontecem o tempo todo. Aconteceu um tsunami muito forte, matou milhares de pessoas, é triste, mas tsunami aconteceu o tempo todo. As pessoas que são pouco preparadas, elas tendem a esquecer que tudo pode mudar num instante. E, como características, elas aguentam de 1 a 3 dias de jejum. Por quê? Porque elas não necessariamente passaram por isso, mas aguentariam passar por isso, porém reclamando, murmurando e se estressando. Porque as pessoas não veem um propósito do jejum, porém aguentariam passar por ele muito mal se tivessem que passar. Então estes são os pouco preparados. E daí tem os balanceados. E quem são esses? São os confiantes, são os crentes verdadeiros. Por quê? São pessoas que confiam mais em Deus e na Bíblia do que no homem, do que em governos, do que no mundo. São pessoas que crê mesmo sem ver. Então você fala para essa pessoa, na Bíblia teve uma inundação mundial de Noé, essa pessoa crê mesmo sem ter visto. Se você fala para essa pessoa que a Bíblia profetizou uma coisa que vai acontecer, essa pessoa crê mesmo sem ainda ter acontecido, essa pessoa crê. E por isso ela age de acordo e pensa que tudo pode acontecer a qualquer momento. E uma característica dessas pessoas é que elas já fizeram pelo menos um dia inteiro de jejum. Por quê? Porque as pessoas não necessariamente precisavam passar, ou então talvez até precisavam passar por um dia de jejum, porém fizeram para entender e para dar valor para cada prato de comida que tem, porque sabe que muitas pessoas não têm. Então essa é uma característica das pessoas balanceadas. E daí tem os muito preparados. Quem são os muito preparados? São os assustados, são pessoas de pouca fé. São pessoas que temem Deus acima de tudo. Por que temem? Porque elas têm medo literal de Deus acima de tudo. Eles creem em Deus, mas não se sentem dignos de Deus. Eles creem em Deus, mas não se sentem seguros completamente em Deus, porque temem. É aquela pessoa que acha que tudo de horrível vai acontecer com ela. E elas sempre pedem mais tempo para se prepararem. Ou seja, a característica delas é que vai acontecer, mas ela sempre quer ter mais tempo para se preparar, ela sempre quer mais tempo para fazer mais coisas, ela sempre quer tentar buscar por si própria fazer as coisas, por si própria se preparar, e por isso elas buscam sofrer como forma de se preparar para o pior.
Então, essas são as pessoas que tentam ganhar pontos com Deus através do sofrimento, acreditando que Deus tem prazer no sofrimento deles. Por isso ficam assustados, não conseguem ver em Deus um pai amoroso que cuida com carinho de seus filhos. E mesmo quando Deus já disse que não quer sacrifícios, mas sim amor e misericórdia, eles ainda assim temem e buscam formas de sofrer para se preparar para sofrer para Deus. Então, essas pessoas, sabendo que haverá um apagão mundial e já pensando que terá que passar por isso, se prepara tanto que provavelmente já deve ter o conhecimento de alguma caverna afastada da cidade para fugir com a família quando tudo acontecer. E se já não fez, está considerando tentar passar uma semana com a família lá no meio do mato largado e pelado para se preparar para sobreviver. Pessoas que se preparam excessivamente por causa da pouca fé que possuem na força e na bondade de Deus. Então, estas são as pessoas que são as mais tementes do que amantes de Deus. E tem as pessoas que são apocalípticas ou apocalíptico. Quem são eles? São os desesperançosos, são os opositores. São pessoas que já negaram a esperança e a bondade de Deus, já são contra, pessoas que nunca tiveram a esperança ou que já negaram a esperança de Deus e agora são contra, são os desesperançosos, pessoas que são contra Deus e contra a Bíblia e lutam contra Deus e lutam contra a Bíblia. São essas pessoas que falam que tudo é conspiração, porque elas estão lutando contra a verdade, elas estão lutando contra Deus e elas só pensam em destruir o próximo, não é nem pensar em si mesmas, porque elas mesmas já não têm esperança. Então elas pensam em destruir o próximo para que o próximo tenha o mesmo desespero e a desesperança deles. Então eles causam sofrimento para tentar punir Deus e os outros. Então essas pessoas apocalípticas são eles que controlam o mundo e detêm a maior quantidade de dinheiro. Eles são os que mais se preparam para o apagão, então eles têm bunkers debaixo da terra, eles gastam milhões para construir bunkers, para construir refúgios, para comprar ilhas, eles gastam milhões para se proteger do grande apagão que vai acontecer, porque eles já estão sem esperança nenhuma em Deus, e eles estão tentando escapar e não vão conseguir, pois quem busca refúgio embaixo da terra já está cavando a sua própria cova. Não será possível escapar do que vai acontecer no mundo inteiro. E seja você aonde estiver, seja embaixo da terra ou um lugar muito afastado, a tribulação chegará a todos. Então estes são os apocalípticos. Para você conseguir entender isso aqui tudo mais fácil, eu vou fazer uma parábola destes níveis de preparo com a história de Davi e Golias. Para você entender o que cada personagem da história de Davi e Golias representa e onde ele estava no seu nível de preparo. Então, primeiramente, quem é o apocalíptico, que é opositor a Deus, que já não tinha esperança e que estava contra a Bíblia e contra o povo de Deus? Este é Golias. Ele era um gigante, filho de anjos caídos, Nephilim. Ele já não tinha esperança e por isso buscava destruir o próximo, destruir o povo de Deus. Então, o apocalíptico é Golias, que representa as pessoas que não têm esperança. Na história de Davi e Golias, quem que éramos muito preparados, porém assustados e, diante da pouca fé que tinham, se acovardaram diante de Golias? Estes aqui eram os soldados de Israel. Soldados de Israel que, mesmo tendo lutado por Deus várias vezes, mesmo tendo anos e anos de experiência em luta, mesmo sendo muito preparados por causa da pouca fé, por não confiar plenamente em Deus, eles não foram capazes de derrotar Golias. Eles se acovardaram. Por isso que os soldados representam as pessoas muito preparadas. As pessoas que tentam excessivamente fazer algo por Deus sem saber que é Deus que faz por nós. As pessoas que confiam em si, em sua própria força, e apesar de serem muito preparados por causa da pouca fé, não conseguem derrotar o Golias. E quem que representa o balanceado? Claramente é Davi. Davi, que era confiante, ele era um pastor de ovelhas, não tinha todo o preparo como os soldados do exército de Israel tinha, porém, confiante e crente em Deus, foi lá e, com a sua fé, venceu Golias através da força de Deus. Então, Davi era o balanceado, era o confiante, que não botava
a sua fé na sua própria força, no seu próprio preparo, mas cria na força de Deus, que era maior que a força de Golias, e por isso foi capaz, pela fé, de derrotar Golias. Então, somente Davi, os confiantes, que são os que se preparam corretamente, são os que, apesar de não estarem correndo atrás de um refúgio na terra para o apagão que vai acontecer, confiam que Deus vai arrebatar eles fora daqui, livrar eles do grande caos que vai acontecer nesse apagão. Pela força de Deus, eles poderão ser salvos. Na história de Davi e Golias, quem era o pouco preparado? As pessoas que duvidavam de Deus. Este aqui é Saul, o rei de Israel, que subestimava Golias, aquele que achava que podia servir Deus de qualquer forma e por isso duvidava de Deus. Por isso era cético, por isso tinha dúvida em seu coração, porque tinha pecado em seu coração. Saul, que subestimava Golias, achava que podia viver de qualquer jeito, e diante de Golias ele quebrou a cara porque o seu exército falhou. Teve que vir um pastor de ovelhas para resgatar Israel. Então Saul, que era o rei de Israel, representa os pouco preparados, aqueles que se dizem crentes, mas o coração está distante, aqueles que se dizem crentes, mas gostam de viver no pecado, acham que podem viver de qualquer forma e sempre estão duvidando da sua fé, sempre estão duvidando de Deus, sempre estão questionando e estão pouquíssimo preparados. E se não fosse Davi, os balanceados, os confiantes, eles seriam destruídos por Golias, porque eles não se preparam para o apagão, porque eles vão esperar ver para crer. Eles vão esperar estar no meio do apagão para tentar se preparar e vai ser tarde demais. Porém, os balanceados não se preparam para si próprios, mas por amor se preparam para aqueles irmãos poucos preparados. Essa é a diferença. O balanceado não se prepara para si, como fazem os muito preparados. Nem confiam em si mesmos para se preparar, mas confiam em Deus e, por amor, ajudam e buscam preparo para aqueles que são pouco preparados, aqueles duvidosos, aqueles que Saul, o rei de Israel, representa. Pois eles vão esperar para o apagão acontecer para ver e vai ser tarde demais, a não ser pelo preparo que Deus deu para Davi, para salvar esses aqui. Então, na história de Davi e Golias, Saul, o rei de Israel, representa os pouco preparados. E quem que são então os despreparados na história de Davi e Golias? Este aqui é o exército inimigo, os desapercebidos, as pessoas que só têm olhos físicos, olham para um gigante, olham para um pastor de ovelhas pequeno e falam: ah, o gigante é mais forte. E por isso botam uma fé no gigante, no Golias, nos desesperançosos que parecem dar mais medo. Essas pessoas são totalmente desapercebidas e, por não crer no invisível, não crer na Bíblia, por não achar que a Bíblia é verdade, ela acha que Golias é verdade e aceitam o que Golias fala, que tudo é conspiração, e por isso acha que tudo é conspiração. E essas pessoas desapercebidas estão contra Deus, estão do lado do inimigo, que tentam destruir eles mesmos. Então essas pessoas desapercebidas, os que representam o exército inimigo de Israel, estes ali só tinham olhos físicos e por isso só viam Golias, só tinham medo de Golias, não viam Deus grandioso e quebraram a cara quando Davi, com a ajuda de Deus, matou Golias. Esses todos, assim como Golias foi destruído, serão destruídos também, porque não creem no invisível e creem na mentira. Botam sua fé naqueles que são sem esperança e enganam. Então, cada uma dessas pessoas na história de Davi e Golias representam um nível de preparo. Eu pessoalmente acredito que neste ponto do vídeo já não há nenhum despreparado assistindo, porque provavelmente ou achou muito chato o que eu estou falando, ou achou que é tudo apenas conspiração e já zombou nos comentários e saiu. Mas, se por acaso houver ainda algum despreparado assistindo, saiba que você foi extremamente abençoado. Então, creia no invisível, creia em Deus, creia na verdade, creia em Yeshua, porque você assim pode ser salvo e não destruído como os apocalípticos.
Provavelmente os pouco preparados e os muito preparados, se chegaram até aqui nesse vídeo e ouviram toda essa mensagem, já estão sentindo dentro de vocês um incômodo, pois não ouviram aqui coisas que o agradam tanto. Então, ou você vai amolecer seu coração, receber essas coisas, perceber aonde está errando e irá buscar ser como Davi, ou você vai endurecer seu coração para essas palavras e, como consequência, sofrerá o apagão e toda a tribulação aqui nessa terra. Pois esta será a consequência para aqueles que não estão 100% confiantes em Deus. Passar por tribulações para que venham a ser refinados a ser como Davi, confiante e balanceado em seu nível de preparo. Porque somente os balanceados Davi, somente estes serão os vencedores, somente estes triunfarão sobre Golias, sobre os opositores, sobre os demônios e quem segue os demônios. Porque somente eles, com o auxílio de Deus, confiantes em Deus, não em si próprios, somente eles serão livrados do grande apagão que vai acontecer, provavelmente este ano de 2019 ainda. Então, busque a ser como Davi, porque se você te pender tanto para a esquerda quanto para a direita, você provavelmente terá que enfrentar o apagão com sua própria força, ou com a força dos outros que te amaram, porque vocês não foram como Davi, como o balanceado. E se houver algum apocalíptico vendo esse vídeo, provavelmente você está vendo algum jeito de dar um strike no meu canal para que este vídeo, essa mensagem seja apagada do YouTube. E por Deus, vocês não vão conseguir, porque vocês já foram derrotados pela verdade, pela palavra de Deus e pelo Messias Yeshua. Então aproveite o pouco tempo que lhe resta, porque lutar contra aqueles que são de Deus é perda de tempo. Então, busquem ser como Davi, busquem ser como vencedores, busquem ser balanceados e centrados em Deus, confiantes em Deus, trabalhando para Deus, não se preparando excessivamente e nem subestimando o poder de Deus. Busquem ser como Davi, confiantes em Deus. O grande choque de realidade vai causar o apagão mundial. Não se engane, os governos já estão se preparando para isso, já estão avisando e fazendo simulações, porque não há nada que eles possam fazer para impedir isso de acontecer. Porque o que vai causar o grande apagão mundial será o arrebatamento da igreja. O arrebatamento dos vencedores, dos confiantes em Deus, o arrebatamento daqueles que são como Davi. Porque antes de cair a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra, Deus enviou anjos para retirar as peças, Ló e sua família da cidade. Do mesmo jeito acontecerá agora. Antes de cair a ira de Deus sobre a terra, que são 7 anos de grande tribulação sobre o domínio da besta, Deus virá nas nuvens e enviará anjos para retirar os seus filhos daqui, ressuscitando os que já morreram e arrebatando os que ainda vivem para o céu com ele. Então, quando o arrebatamento acontecer, o mundo ficará em trevas total. Mas não só isso, terá mais consequências o arrebatamento para a Terra. E aqui que a gente vai ver quais são as consequências do arrebatamento na Terra. Primeiro, a gente já sabe que é um apagão mundial. Todas as coisas elétricas vão parar de funcionar em escala mundial. Mas também vão ter terremotos fortíssimos. Grandes centros urbanos serão totalmente destruídos. E isso eu falo de Brasília, São Paulo, Curitiba, eu falo de Nova York, eu falo de Los Angeles. Grandes centros urbanos serão totalmente destruídos pelos terremotos que acontecerão. E os terremotos também causarão tsunamis gigantes. Então, lugares costeiros, Rio de Janeiro, Ubatuba, Angra dos Reis, Fernando de Noronha, Havaí, lugares costeiros serão devastados por os grandes tsunamis que acontecerão por causa do arrebatamento dos fiéis na terra, os terremotos e tudo mais. Então, todas essas coisas vão acontecer no momento em que o arrebatamento da igreja acontecer na terra. Se você estiver em grandes centros urbanos, você corre um risco enorme de morrer por causa do grande caos que os terremotos vão causar. Se você mora em lugares costeiros e você não for no arrebatamento, você corre o risco de morrer por causa das águas dos mares que vão invadir as cidades e destruir as cidades costeiras. E se você sobreviver a isso aqui, o apagão
durará bastante tempo. Então a gente tem aqui que pelo menos, no mínimo, levará 40 dias para a situação normalizar nos locais menos afetados. Ou seja, dos lugares que foram menos afetados pelos terremotos e tsunamis, vai demorar no mínimo 40 dias para a situação normalizar, para a luz começar a querer voltar. Então isso aqui é seríssimo o que vai acontecer. Se você não for nesse arrebatamento, que é o livramento do caos na Terra, você vai passar muita dificuldade. Se você já não morrer nos terremotos ou nos tsunamis, porque estiver um lugar mais afastado, ainda assim terá que lidar com um apagão mundial que provavelmente durará mais ou menos 40 dias. E esses 40 dias eu digo porque Jesus passou no deserto 40 dias, os israelitas ficaram no deserto também 40 anos, 40 é um número profético e 40 é um tempo mínimo necessário para que as redes elétricas voltem a funcionar. Então, essas coisas vão acontecer na Terra. Se você não for no arrebatamento, você vai ter que passar por isso, você provavelmente vai morrer, ou então vai ter muita dificuldade para sobreviver isso aqui. Só os poucos conseguirão sobreviver isso aqui. Por isso, queira sim ser arrebatado para não passar por isso aqui. Quando a energia começar a voltar, tudo já estará sob o controle do anticristo. Então, assim que a energia começar a voltar nas televisões, não só nas televisões, mas também na internet e em rádio, todos os meios de comunicação já vão estar noticiando e transmitindo toda a enganação ao mundo. A enganação que o anticristo quer. Ele vai falar a versão dele, a narrativa dele, e vai mostrar as novas regras para essa nova ordem mundial que eles vão ter que fazer para tirar o mundo do caos. E o mundo todo enganado, os despreparados, vão cair nessa enganação e vão adorar ele como se ele fosse Deus. Então, quando a energia começar a voltar, tudo já estará sob o controle do anticristo e você ou terá que aceitar viver nessa sociedade da besta, colocando a marca da besta na mão ou na testa, ou você, além de ter conseguido sobreviver todo esse tempo, ainda terá que fugir de toda a perseguição que a besta fará para aqueles que não querem viver na sociedade dela. Então, quando a energia começar a voltar, tudo já estará dominado, você não poderá fazer mais nada. E o tempo todo a mentira vai ser transmitida para o mundo que sobreviveu ao caos. Então, agora eu pergunto para você, quanto você deve se preparar? Nós já sabemos que você tem que procurar ser como Davi, o balanceado, confiante e crente em Deus. Por quê? Porque somente estes aqui que serão arrebatados. Estes aqui serão livrados por Deus, pela força de Deus, desse caos que vai acontecer na Terra. Somente eles serão arrebatados, por isso que você tem que se preparar como Davi. Davi não se prepara para si próprio, ele se prepara para aqueles que ele ama, que não estão preparados, que estão pouco preparados. Por quê? Porque Davi pensa no próximo. Davi já acredita que vai ser arrebatado, e o que ele faz aqui na Terra é para aqueles que ele acha que não vão ser arrebatados. Então, busque ser como Davi. Eu não estou falando que você precisa fazer um dia inteiro de jejum para ser arrebatado, não. Você não precisa fazer isso para ser arrebatado, mas faça. Veja como que é ficar um dia inteiro sem comer, fazer um jejum de um dia inteiro, para você ver que muitas pessoas sentem na pele essa dificuldade e entenda o propósito do jejum e faça para Deus. Isso não é isso que vai fazer você ser arrebatado ou não, mas faça para você, pelo menos, ter uma noção do que é isso, de como é difícil, e para você confiar em Deus e botar mais gratidão e mais fé e mais amor em Deus. As pessoas que são muito preparadas, que se preparam excessivamente, e também os pouco preparados, eles vão ter a mesma consequência. Os muito preparados serão testados na tribulação para ver se são muito preparados mesmo, porque eles são assustados, têm medo e por isso, pela falta de fé, terão que passar pelo caos. Então, os muito preparados que estão se preparando para o caos vão ter que passar para o caos, eles vão perceber que não estão tão preparados assim, porque o caos é grande, a escuridão é grande. E o pouco preparado, eles vão ser provados para ver se realmente pertencem a Deus, para ver se realmente creem em Deus, para ver se vão mudar a sua atitude morna e ser quente com Deus como Davi era. Então os muito preparados serão testados na tribulação e os pouco preparados serão provados na tribulação para viver com fé, assim como Davi foi. Os despreparados, que são os inimigos de Deus, por ser desapercebidos, eles serão completamente enganados. Então, esses que sobreviverem ao caos, que serão muito poucos, esses que sobreviverem ao grande caos do choque inicial,
eles vão ser enganados depois pelo o anticristo, pelo Golias, e terão o mesmo destino, que serão destruídos. Porque Golias, os desesperançosos, os Illuminatis, aqueles que controlam o mundo, eles serão destruídos por Deus quando esse vier, depois de 7 anos do arrebatamento. Depois de 7 anos do acordo de paz, na verdade. O arrebatamento pode acontecer antes do acordo de paz. Mas esses aqui serão destruídos pela força de Deus, e os que estão enganados, confiando neles, também serão destruídos juntos. Então, quando você deve se preparar? Você deve se preparar como Davi, se preparar para ser arrebatado, para estar de pé diante de Deus, não se preparar para estar aqui na terra numa prova enorme, e nem duvidar do poder de Deus, nem esnobar o poder e a salvação de Deus, achando que você pode viver de qualquer jeito. Não, você tem que ser como Davi, e se você não for como Davi, não será arrebatado e terá grandes consequências aqui na terra. Então, para terminar, gente, em quem você deve confiar? Você acha que você deve confiar nas pessoas que detêm o dinheiro da terra, que nós sabemos que está sendo dominados por demônios ou anjos caídos, por trás dos panos, por trás das cortinas? Você acha que você deve confiar no grande dragão, na grande besta, que parece ter muita força, mas nós sabemos que isso aqui é o inimigo, é Satanás agindo por trás da besta? Ou você deve confiar em um mero pastor de ovelhas, que para as pessoas que têm olhos físicos acham que ele é fraco, porque não conseguem ver com olhos espirituais a grande presença do Criador por trás do pastor de ovelhas? Então, obviamente, você deve confiar no pastor de ovelhas, no bom pastor, que é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, que era Deus e veio como homem para salvar a gente dos nossos próprios erros, dos nossos próprios pecados. Então creia, aceite-o e viva de acordo. Busque santidade, busque intimidade, porque somente os amigos do pastor, somente aqueles que serviram e creram verdadeiramente, que serão livrados do grande caos que pode estar acontecendo este ano de 2019 ainda. Então é isso que eu queria falar para vocês. Mande esse vídeo para todas as pessoas que você conhece, porque esse vídeo foi feito não só para as pessoas que conhecem Deus e conhecem Jesus e a salvação, mas para aquelas que não conhecem também, porque o apagão vai afetar todo mundo, independente se crê ou se não crê, se estiver aqui ou se não tiver, se estiver preparado ou não tiver. Então mande esse vídeo para todo mundo, porque isso é de extrema importância, gente. Maranata. Se você não quiser perder o arrebatamento e ter que enfrentar o período de 7 anos conhecido como tribulação, sugiro que reconheça que Jesus é Deus e se reconcilie com Ele. Peça para que Ele te perdoe e te salve, e coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Prepare seus olhos, testemunhe para as pessoas, pois se você não falar nada para ninguém, Deus deixará você aqui para que seja uma testemunha viva até a morte. Espalhe esse vídeo e guarde a fé até o final. Ninguém sabe ao certo o dia e a hora que ele voltará, mas o sinal de Apocalipse 12 aconteceu no céu, e representa o convite do casamento que está para acontecer a qualquer momento. Maranata. Gratidão a vocês que apoiam este canal, a sua ajuda é de extrema importância e faz toda a diferença para mim quando crio os vídeos. Vocês valorizam aquilo que é para Deus e assim ajuntam tesouros no céu.